O Literato hoje está cheio de poesia, então se prepare para a nossa viagem, pois o Literato está no ar. Reminiscências de uma João Pessoa antiga, a vivência do bairro do Varadouro e a poesia de Políbio Alves ganham vida em Aquele Homem Devorava Ervas Amargas. A brutalidade do coronel em relação a Dasdori é algo novo e se manifesta na noite de núpcia, com todos os desdobramentos da marca de um impacto. Enfim, extrapolando todos os conceitos que um ser humano seria capaz de imaginar. Larissa Calado dá sentido à vida por meio da escrita. Hoje ninguém me chama da calçada. Na hora de comer, estou em casa e mesmo que esteja na rua, a fome me deixa chateada. Finjo que não entendo nada, mas sinto que queria reviver só mais uma vez. Entendo o que significa um nome na voz poderosa de Renata Peron. Meu nome é Renata e eu sou uma mulher transexual. Olha aí, outra palavra. Esse me deram antes mesmo que eu pudesse pensar no que estava acontecendo. Já me deram outros nomes também. E se você quer dicas de leitura, a gente tem o Na Estante e o Tá na Lista. Então vem comigo na nossa viagem literária. O Literato está no ar. O Varadouro ainda pulsa, vive, explode cheio de sangue, entrecortado de mangue, ancoradouro, sumidouro, retrata veias e coração da velha cidade. Os versos refletem a tenacidade de um lugar que parece parado no tempo, mas segue vivo, cheio de energia e furor. O Varadouro é cenário da história da cidade. Parte dessa história é contada hoje pelo autor desses versos. Políbio Alves conversou com André Cordeiro e falou sobre seu novo livro, Aquele Homem Devorava Ervas Amargas, que se passa no Varadouro. Veja aí. É isso, minha gente. Tá começando um quadro Entrevista com o Autor e eu tenho a honra de estar ao lado de Políbio Alves, essa lenda. Posso chamar de lenda? Sim. Bombado? Sim, porque a minha obra foi reconhecida como patrimônio cultural e material de João Pessoa e da Paraíba. Então é lenda, sim. É isso. A gente veio falar sobre o lançamento, né, desse livro, Aquele Homem Devorava Ervas Amargas. Você estava me contando que foi a partir de histórias que seu avô lhe contou, né? Isso. Do que trata o livro? Olha, o livro é a história de uma família feudal, terrivelmente machista, que tinha o nome de coronel. Não é que ele fosse coronel, não, mas por causa do poder que ele tinha, Era chamado coronel. E eles só respondiam para o coronel, o seu outro nome não respondia. Esse coronel era casado com Dasdori, teve 5 filhos, 3 foram assassinados a boca de fumo, num desastre de automóvel, e ficou o último, o primeiro, para contar a história da família Alcântara. Esse livro me deu muito trabalho, todos os meus livros dão muito trabalho, porque o meu processo de criação é muito difícil. Talvez para outras pessoas seja fácil. Por quê? Porque eu escrevo um livro, guardo, não tenho tempo para buscar esse livro, e quando eu retiro, já vou com a intenção de rasgar. Em 2008, foi até 2018. De noite. 10 anos. Não gosto de rasgar. Porque eu tenho muito respeito pelo leitor. Se não houver leitor, existe autor. Sim. Resultado, o coronel amanhece morto. Sim. Na calçada, em frente ao edifício. Algumas pessoas diziam que foi suicídio porque ele tomava tranquilizante. Outros diziam que foi assassinato. Houve o julgamento, aí descobriram o processo que tinha um livro, que tinha um diário do filho falando as atrocidades do pai.
né? Na primeira noite de casamento, ele estupra as dores, sim. que nunca teve namorado. Depois que ela foi ficando velha, ela começou a reagir. Aí não tinha mais medo dele. Aí fica aquela dúvida se foi ao suicídio ou foi assassinato. Sim. Aí corre o processo, eu faço assim, um julgamento com pessoas vivas e mortas, parte do júri, e durante essa investigação desaparece das dores e o filho. Eu deixo espaço para que todo leitor faça seu julgamento. Eu não sei se ele foi suicídio, não me interessa. Qual a mensagem que você crê que o livro vai passar? A mensagem, porque de modo geral, o homem se acha, eu estou pensando, estou falando de mim, se acha assim, máximo. A mulher não é nada, é um objeto dele transar, humilhar. Resumindo, isso aí, esse livro é uma mensagem que não é assim. A coisa tem que mudar, né? E através das dores, e através do filho e do diário que tem, está dizendo que essa mudança é necessária. Não pode continuar. Alguém tem que protestar. Sim. Não pode ficar calada. Como a mulher das dores passou a vida toda calada. E um dia ela se revolta, né? E parte para cima dele. Não tem medo dele. Você trouxe essa questão e eu queria fazer um gancho com a sua mãe. Sua mãe, ela lhe ensinou a ler, né? Oi, minha mãe era camponesa da cidade de Areia e não tinha nenhum diploma universitário, mas era doutora em tudo que você imaginasse. Então minha mãe foi responsável pela minha educação. Eu não frequentei escola. A gente era muito pobre, morava na casa de palha, né? E da vendilha eu comi. E eu comecei com 6 anos já a olhar assim e disse não. Isso não vai continuar, isso não vai acontecer comigo, eu vou mudar essa história. Aí minha mãe arranjou um emprego também no estado e foi morar na Ilha do Bispo, dentro do Mangue, na Avenida Lopo Garbo. Eu visitando outros dias, não existe mais essa casa, é outro edifício lá. E eu ia morrendo afogado na ponte do baralho, catando aratu. Não era para vender, não, era para comer. Sim. E quem me salvou foi os pescadores, que eles sabiam esse momento. Eu não sabia, eu achava que eu tinha liberdade de ir por qualquer canto. Então, aconteceu isso. Então, essa minha paixão muito grande pelo Varadouro, pelo Sonhauá, porque eu conheço o Sonhauá de um canto a outro, a pé, andando por dentro do mangue. Isso buliu muito com minha mente, e eu disse, não, eu tenho que levar isso para a literatura, porque eu vou enlouquecer. Mas tinha uma escola de fundo de quintal, Dona Anice, professora, a prima dona, que alfabetizava a maioria das crianças, né, de Cruz das Armas. E ela era milionária assim, porque ela tinha uma casa de telha. A nossa era de palha, o dela era de tijolo. E um dia eu chego nos batentes da escola, o que você está fazendo aqui? Quer dizer, eu não entendi. Eu saí ler, falei mais alto que ela, puxou pela orelha e eu li o texto. Sim, aí eu descobri o livro da casa dela. Porque lá em casa só tinha a Bíblia e não podia tocar, que era do meu avô. Sim. E lá eu comecei a ler e comecei a sentir umas coisas estranhas. Aí uma vizinha que era espírita disse que era negócio de espiritismo. Quando você estava lendo. Sim, porque eu comecei, aquela doidice, a escrever, né? Aí eu digo, não, se alguém ler, se eu conseguir esvaziar isso que eu tenho na cabeça, eu vou ficar bom. Aí eu botava debaixo das carteiras o que eu escrevia. Sim. Eu escrevia pouco comum, achava que era poesia, mas eu escrevia. Misturava tudo. E quando é um belo dia, o professor diz aí, eis aí o poeta. Aí eu fiquei sabendo que eu era poeta, eu nem sabia. Olha aí. Sim, aí morri numa travessal da Abençoa Pinheiro. Atrás a gente morava e na frente era um cabaré. Sim. Fui fazer curtice, olha, melhor você tá morando no mangue. Mas não tem problema não. Aí eu chamo as moças de Sobrado, é um texto meu. Elas tomaram conta de mim. Quem olhava de longe, disse, aquele é tarado, as mulheres estão ali. Não tinha nada disso. E eu tinha o público para recitar o que eu fazia, achando que Deus o livre, que isso não existe, mas eu me arrependi mais da vida. Eu queria que você deixasse um recado para o mundo de hoje. Naquela câmera ali. Estudar. Estudar, estudar, estudar. Quando você estuda, você é uma pessoa, um ser especial.
você tem condições de ver o lado mal ou ruim das coisas. Você não é enganado numa época de eleição. Eu sou eterno estudante. Eu continuo ainda hoje estudando. E aí de mim, eu acho até que quando eu morrer eu vou continuar estudando lá fora. Queria lhe agradecer pela honra desse papo. Se pudesse, a gente conversava aí por mais 3 horas e meia, com um intervalo para um café, e depois a gente continuava por mais 3 horas e meia. Eu quero agradecer à TV Cidade, através de você e dos seus auxiliares, essa oportunidade de a gente falar, né? E um lindo escutar isso. Eu espero que isso dê algum resultado. Eu acredito. Com certeza. Muito obrigado. A brutalidade do coronel em relação a das dores é algo novo e se manifesta na noite de núpcia, com todos os desdobramentos da marca de um impacto. Enfim, extrapolando todos os conceitos que um ser humano seria capaz de imaginar. E no próximo bloco a gente vai conhecer Larissa Calado, que permite sair de seu interior o grito de uma poesia íntima e delicada. Daqui a pouquinho. Para cada escritor, a aventura da escrita tem um significado diferente. Para Larissa Calado, escrever é como organizar a mente, dar ordem ao caos da existência. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa escritora no quadro Eu Sou. Oi, gente, eu sou Larissa Calado, sou poeta, oficineira e amante do audiovisual. Eu nasci em Palmares, tá? Terra dos poetas. Sou pernambucana, mas resolvi transformar Recife como casa, sabe? Eu interpreto também poesias de outros artistas. Quem me convida sabe que é bem massa, inclusive se você quiser. E eu dou oficinas em instituições de ensino, então é bem interessante como eu criei meu livro do zero e transformei como renda isso. A poesia chegou de mansinho, com a voz da minha avó, da minha tia, de manhã, me chamando pra acordar assim pra vida, sabe? Eu comecei a escrever quando eu tive uma desilusão amorosa na minha adolescência e foi aí que saiu o primeiro verso. Foi também com as miçangas que eu produzia quando pequenina, né, pra vender na calçada de casa. Então foi uma construção de artes que fez com que acendesse mesmo essa poesia dentro de mim. Lendo Calado foi o primeiro livro que eu pari, né? Foi em 2023, então ele está aqui. Foi um processo bem interessante. Eu fiz uma rifa solidária no Instagram, divulguei de uma forma bem divertida, né? Para chamar a atenção da galera, e muita gente participou da rifa solidária. Depois eu dividi em 2 prêmios e aí foi bem interessante. O livro em si ele é dividido em 4 partes: amor, luto, caos e lucidez. Então é bem distribuído, né? Fala desde o ano de 2020 até o ano de 2023. Eu juntei uma coletânea de poesias e coloquei tudo em um livro. Do amor ao ódio, eu consigo transformar a minha escrita em algo até no sentido figurado, né? Trazendo os meus pensamentos para o papel, para o bloco de notas. Até no livro eu costumo dizer que foi uma coletânea de sentimentos que eu coloquei ali para transformar em algo que faça as pessoas se identificarem ou não também, né? Eu acho que cada escrita é um mundo, então eu posso muito estar falando sobre o luto e alguém interpretar sobre outra coisa, e enfim. Então, escrever pra mim é dar sentido àquele momento que eu tô vivendo, dar sentido à vida. Eu não sou uma leitora como todo mundo espera de um poeta, de um escritor, né? Eu acho que eu comecei como todo mundo, né? Na escola, lendo os artistas, os escritores que os professores passavam, mas não era algo que me cativava tanto
Porque quando eu comecei a escrever, né, eu achei que minha escrita era errada, não era daquele jeito culto, né, como alguns escritores escrevem. Era mais do cotidiano, da linguagem popular mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui procurar pra entender, poxa, só eu que escrevo assim? Eu acredito que não, né? O mundo é tão grande. E aí eu fui atrás de artistas independentes, que falam mais uma linguagem popular. E aí passei a consumir muitos artistas independentes. Tenho vários livros aqui, pretendo ter muito mais. Gosto de estar presente em recitais, né? Vendo, para além do escrito, né? Eu amo muito a poesia falada. Eu gosto muito de também estar recitando a minha poesia nesse modo de rima, né? Do slam, né? Que é bem presente aqui em Recife. Tem o Slam das Minas, enfim. O movimento cultural aqui em Recife é bem presente nesse lance de poesia. Sempre quando tem algum evento eu estou presente para ouvir outros artistas, porque eu sinto que eu me torno uma pessoa melhor, um artista melhor quando eu escuto eles também. Acredite na sua arte, independente de qual seja. Eu acredito que a arte ela é magnética e é uma sede que me mantém viva. Eu acredito que muitos artistas se identificam com isso, dessa sede de querer viver, de fazer sua arte, porque a gente nasce artista, né? E aí parece que não dá para ser outra coisa. Então é isso, acreditem em vocês, na sua arte, por mais que o mundo faça parecer que tá tudo errado em você ser artista, que você tem que encontrar ou fazer uma coisa que não seja isso. Eu sei que ser artista, né, é complicado, porque não é muito valorizado, e aí a gente tem que se submeter a outros trabalhos para conseguir gerar renda e trazer o nosso sonho para o mundo real, né? Junto com o dinheiro que você recebe de outro trabalho. Lare! Era como ela me chamava, lá de cima da calçada, avisando a hora de entrar para casa. Vem tomar café, mais tarde você brinca, ela dizia. E eu danada, subindo o muro de casa, sem ser pela escada, pulando, quando a comida era cuscuz com banana comprida assada. Cozida também era a massa. Hoje ninguém me chama da calçada. Na hora de comer, estou em casa e mesmo que esteja na rua, a fome me deixa chateada. Finjo que não entendo nada, mas sinto que queria reviver só mais uma vez aquele tempo que ficava sossegada. Saudade não mata, no entanto, cria furacões na caminhada. Vocês podem encontrar o meu livro Lendo Calado e os adesivos também comigo. Então lá no Instagram, tem também no YouTube, tem no TikTok, é distribuído pelas redes sociais, mas caso você queira falar comigo diretamente, é só ir no Instagram, @lendocalado. Então, fala comigo que eu te respondo. Tá querendo boas dicas de leitura para essa semana? Veja o que tá na estante da livraria A União. Anos atrás, Marília Arnaud vencia o concurso literário José Vieira de Mello, promovido pela então Subsecretaria de Cultura do Estado. Ela venceu com o livro A Menina de Cipango, que foi editado em 95 e recebe agora em 2025 uma reedição à altura da obra. A coletânea traz 14 contos que, mesmo tanto tempo depois de escritos, seguem atuais. Na visão da própria autora, a infância, em qualquer tempo, é a mesma, com os mesmos espantos, as mesmas alegrias, descobertas e iniciações. A obra está sendo traduzida para o inglês e pode ser lançada lá fora ainda esse ano. E daqui a pouquinho, qual é o seu nome? A Renata Peron lê pra gente um relevante poema sobre identidade no Café com Poesia. Sai daí! A identidade é tema do poema Eu Sou Renata, de Renata Peron. Ela se identifica como artivista e traz para nós uma importante reflexão sobre o papel do nosso nome para a ressignificação dos nossos caminhos na vida. No Café com Poesia.
Olá, meu nome é Renata. Esse é o meu primeiro nome. É o nome que eu me dei. Estou aqui e vou contar um pouco da minha história para vocês. Por isso é muito importante que vocês saibam o meu nome. Aliás, vocês sabem o que é um nome? Já pensaram na importância que isso tem na vida da gente? Em todo lugar, em tudo que se faça, tem sempre um nome no meio. O nome é que faz a gente existir. Sem o nome, nada existe. Pois bem, como eu estava falando, meu nome é Renata e eu sou uma mulher transexual. Olha aí, outra palavra. Esse me deram antes mesmo que eu pudesse pensar no que estava acontecendo. Já me deram outros nomes também. Bicha, gay, viado, boiola, traveco. Transsexual eu escolhi pra mim. Que nem Renata. Não foi sempre assim. E não era todo mundo que sabia que precisava me chamar de Renata. Para falar a verdade, nem eu mesmo sabia como me chamar. Só muito tempo mais tarde é que eu pensei nela, na Renata em mim. Renata é aquilo que a gente chama de nome social. É um direito que nós, travestis e transexuais, temos de nunca mais pronunciarem o nome que a gente carregava na certidão de nascimento. Pois este nome impunha sobre mim uma coisa que eu não sou. Então deu nisso. Eu me batizei. Primeiro nome Renata, gênero mulher, condição transexual. Para homenagear os meus pais, eu coloquei o sobrenome de Moraes Pessoa. Quando eu mudei, decidi também pelo nome artístico, Renata Peron, que era para arrasar na finesse. Aí ficou assim. Primeiro vem o gênero e a condição, é a primeira coisa que as pessoas percebem. Depois, lá no finalzinho, vem o meu sobrenome. O que faz de mim gente. Gente assim como vocês. Eu nasci, estou viva. Isso é a única coisa que importa esta noite. Mas muitas iguais a mim não estão vivas. Elas não vão ganhar uma celebração. Renata é uma artivista. O que é artivista, né? Eu sou uma artista ativista. Não porque eu queira, isso está intrínseco numa pessoa trans, num corpo trans. É muito mais fácil para uma mulher cisgênera apenas se colocar no mundo artístico como uma artista e não fazer nenhum tipo de ativismo, do que para nós, mulheres trans, que temos que estar o tempo inteiro nos autoafirmando, dizendo o óbvio e questionando o óbvio. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente não está querendo mais direito, nem menos direito. O que nós queremos é direitos iguais. Voltamos com mais dicas de leitura para você. É hora do Tá na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. E aí, Sayaka? Oi, João! Oi, pessoal! Pois é, já cheguei com o nosso Tá na Lista aqui no Literato. E é claro que vocês sabem que quando eu apareço na telinha é para dar sugestões de leitura, dicas de leitura para o pessoal de casa. Então já deixa eu chamar aqui a Maia. Ela que chegou com indicação dupla, viu, gente? Tem que respeitar. É uma indicação de literatura infantil e também uma dica sobre arte e criatividade. Olha só. Oi, minha gente, aqui é Maia. Estou hoje a convite de André para falar um pouquinho sobre literatura com vocês e vou indicar 2 livros. O primeiro ele se chama O Menino que Aprendeu a Ver, é uma literatura infantil de Ruth Rocha e mostra a perspectiva da criança ao aprender a ler, né? Ele sai na rua e vê símbolos nos ônibus, ele vai escovar os dentes e na pasta tem símbolos estranhos que ele não sabe o que é, mas depois da primeira aula que ele aprende a letra A, ele começa a ver a letra A no meio das coisas, daqueles vários símbolos que ele não entendia. E aí ele vai aprendendo letrinha por letrinha até formar as palavras. É muito lindo esse livro. E eu li quando era criança, ele me tocou, assim, criança ainda, achei tão lindo. E pra mim é uma metáfora ainda sobre a vida adulta também, que as coisas estão ao nosso redor e nem tudo a gente sabe o que é, mas à medida que a gente vai descobrindo, começa a perceber que tá ali ao nosso redor um símbolo, um idioma, torna-se inteligível, né? Algo que a gente descobre que existe, estava sempre ali.
E o segundo livro, ele se chama Guerra da Arte, não é o Arte da Guerra. É um livro que fala sobre criatividade, sobre técnicas assim, né, de organização de um artista. Para mim, eu vejo dessa forma. Com várias anedotas, é um livro muito leve, divertido assim. Ele traz várias técnicas que um compositor, um autor pode utilizar para se organizar, né, em suas composições, tornar-se ativo na arte, não ser apenas passivo. Porque assim, essa coisa da arte é muito subjetiva. As pessoas esperam vir a inspiração, uma coisa meio etérea. Fala da musa também no livro, é bem legal. Mas a gente pode se tornar também empenhado, né, em nossas composições, em nossas criações de forma geral. E é um livro que eu amo ler, e toda vez que eu leio, eu escrevo alguma coisa nova e eu tenho uma experiência incrível, assim, comigo, né, de criação, eu adoro. São meus livros favoritos. Eu amo muito esses 2 livros, sério. E eu recomendo pra vocês e desejo a vocês uma boa leitura e até a próxima. Amei as indicações pra família toda, né? Mas ó, agora é a minha vez. Vem cá, posso te contar um segredo? Ariel, da Sylvia Plath, é um dos livros mais importantes da minha vida. Primeiro, porque a Sylvia é a minha escritora favorita, e segundo, porque seja em forma de romance ou de poesia, as palavras dela sempre me atravessam de um jeito assim visceral, sabe? Como se fossem escritas diretamente para mim e talvez também sejam para você. Eu já falei aqui no Tá Na Lista de A Redoma de Vidro, né? O primeiro livro que eu li dela e que fez com que eu me apaixonasse pela escrita dela. Mas olha, Ariel não é um livro assim para ser apenas lido, sabe? Ele é para ser sentido, devorado e depois guardado como um amuleto, assim, ou quem sabe uma cicatriz bonita. É poesia crua, intensa e indomável, do jeitinho Sylvia Plath de ser, sabe? E é como se ela dissesse pra gente, tá tudo bem não caber nesse mundo que tentam enfiar a gente à força. E eu amo isso nela, tá, gente? Que mulher incrível! Esse livro aqui é sobre dor e liberdade, mas também fala sobre beleza, sobre o desejo de existir do seu próprio jeito. E a escrita, meus amigos, a escrita da Sylvia é assim afiada como uma lâmina, mas ao mesmo tempo é delicada como uma mulher que ama. E ó, eu prometo que eu não vou dar spoiler, eu nunca dou spoiler aqui. Mas se você nunca leu Sylvia Plath, talvez Ariel seja a porta de entrada mais sincera e mais brutal possível, tá? E se você já leu, bom, você sabe que o processo até a última página pode sim ser doloroso, mas como todo processo de cura, vale a pena. Lê e depois me conta, tá? Mas só se estiver pronto para ser transformado, porque eu te garanto que depois de Ariel, ninguém continua o mesmo. E ó, João, por hoje é só. As indicações foram bem intensas hoje, né? E bem ecléticas também. Mas a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade. Na semana que vem, a gente traz mais literatura para você. Um abraço e até a próxima.